Olá, oitavo ano. Aqui é o professor Humberto com mais uma videoaula de Matemática 2 para vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre gráficos. Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados. Talvez o principal objetivo do gráfico aí é exatamente a representação para facilitar a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas quando se realizam pesquisas estatísticas. Eles trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados não são discretos, ou seja, quando são números consideravelmente grandes. Além disso, os gráficos também apresentam de maneira evidente os dados em seu aspecto temporal. Quais são os elementos do gráfico? Ao construirmos um gráfico em estatística, nós devemos levar em consideração alguns elementos que são essenciais para a melhor compreensão. Um gráfico ele deve ser simples, devido à necessidade de passar uma informação de maneira mais rápida e coesa, ou seja, em um gráfico estatístico não deve haver muitas informações. Devemos colocar nele somente o necessário, não é? Então, turma, o gráfico é uma parte importante na representação de alguns dados. Atualmente, aí vocês ouvem muito falar na TV, por exemplo, sobre a curva de crescimento dos casos de Covid e tudo mais. Se fala muito em curva, né? O aspecto da curva do crescimento da contaminação da Covid, ele é um gráfico, né, que possui uma característica de ser uma curva ascendente quando o número de casos aumentam. E quando o número de casos diminui, essa curva começa a decrescer, começa a diminuir. Então, é por isso que se fala muito no pico da doença e tal, é exatamente quando o gráfico começa a descer. O pico é o ponto mais alto da contaminação, tá certo? Nós vamos estudar esse tipo de gráfico aí depois que a gente estudar algumas funções aí no ensino médio, tá? Muito bem. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns tipos de gráficos. Não são todos, apenas alguns, porque nós temos muitos tipos de gráfico aí, tá bom? Primeiro vamos falar do gráfico de pontos. Um tipo de gráfico é o gráfico de pontos. Suponha uma pesquisa realizada em uma escola de educação infantil, na qual foram coletadas as idades das crianças. Nessa coleta foi organizado o seguinte rol. Não sei se vocês lembram, mas o rol é quando a gente organiza dados em ordem crescente ou decrescente. Aí eu tenho um rol, né? 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6. Isso são as idades das crianças. Representando isso num gráfico de pontos, ó. Quantas crianças têm um ano, que é a idade? 2 crianças. Se a gente olhar na tabela, ó, 2, 1 aqui. Quantas têm 2 anos? 4 crianças têm 2 anos. 2 crianças têm 3 anos. 6 crianças, 4 anos. 2 crianças, 5 anos. E uma criança, 6 anos. Tá bom? Então, o gráfico passa uma informação. Nesse caso, a informação é a idade, a quantidade de crianças com essas idades que foram representadas aqui. Então, esse é o objetivo do gráfico. É exatamente revelar dados, tá? Um segundo tipo de gráfico, também muito comum, é o chamado gráfico de linha, tá? Quando é que a gente usa o gráfico de linha? A gente usa o gráfico de linha quando a gente quer fazer comparação entre períodos de tempo. Tá certo? A gente quer comparar dados em um determinado período de tempo. Por exemplo, uma empresa deseja verificar o seu faturamento em um determinado ano. Os dados foram dispostos em uma tabela aqui. No mês de janeiro, 10 mil, fevereiro, 15 mil, março, 8 mil, abril, 15 mil, maio, 20 mil, junho, 24 mil. Esses dados foram colocados aqui em uma tabela, onde a parte vertical representa o faturamento e a horizontal representa o mês. Então, em janeiro,
o faturamento foi 10 mil. Em fevereiro, o faturamento foi 15 mil. Observe que quando a gente liga esses pontos, esse gráfico ele se torna um gráfico crescente. Isso quer dizer que de janeiro para fevereiro, o faturamento aumentou. Agora, de fevereiro para março, em março o faturamento foi 8 mil. Em fevereiro era 15. Observe que o gráfico teve uma descendência aqui, ó. O gráfico desceu, diminuiu. Então, isso quer dizer que o faturamento diminuiu. Já de março até junho, houve um crescimento do faturamento. Então, observe que a gente pode fazer essa comparação já observando esses 4 meses aqui, março, abril, maio e junho. E a partir de junho houve aí um pequeno decrescimento, tá? Então, o gráfico de linha tem exatamente a função de mostrar, né, fazer um retrato geral em um determinado período, que nesse caso é do faturamento dessa empresa. Um terceiro gráfico aí que também é muito utilizado é o gráfico de barras, né? O gráfico de barras ele tem a principal função de analisar principalmente taxas percentuais, tá bom? Por exemplo, aqui nós temos uma pesquisa sobre determinada população que acesse ou tenha internet, aparelho celular, energia elétrica, rede celular ou tablet. Internet, por exemplo, aqui 20% usam Wi-Fi, internet com Wi-Fi. Aparelho celular, 65%. Energia elétrica, 40%. Né? Rede celular, 75%. E tablet, o incrível 90%. Tá bom? Então, observe que a gente pode fazer comparações aqui entre, por exemplo, o número de porcentagem de tablets e celulares. Né? Tablet 90%, celular 65%. O povo usa mais tablet do que propriamente celular. Então, observe que a gente pode fazer uma análise percentual dos dados que são ofertados aqui na questão. Um gráfico também muito utilizado é o gráfico de colunas. Isso é um gráfico bem comum, que a gente encontra muito aí. Esse gráfico está de forma genérica quantificando e comparando, aqui são os dois objetivos, né? Quantificar e comparar determinada grandeza ao longo de alguns anos. Por exemplo, em 2013, o percentual de alguma coisa amostrada aí é acima de 70%. A grandeza amostrada aí não foi revelada, né? Só diz que dá acima de 70%. Em 2014, um pouquinho acima de 60%. Em 2015, quase perto de 90%. Então, a gente já pode aqui analisar que houve uma queda, depois houve um crescimento, depois mais um crescimento e depois outra queda. Então, o gráfico de colunas permite exatamente a gente fazer essa comparação, não é? Quantificar e comparar esses dados, tá certo? Nós temos aí o gráfico de setor. Ele é muito utilizado para representar dados estatísticos como um círculo. No caso, esse aqui é 3D, né? Um círculozinho com 3 dimensões, tá certo? Em que as áreas dos setores são proporcionais às frequências. Por exemplo, se esse dado amarelo aqui é o dado que tem maior porcentagem, é o dado que mostra mais. Já esse lilás aqui mostra uma quantidade menor, tá bom? E todos aí identificados por setores, fatia de setores, cada um com uma cor diferente, tá certo? Esse é o gráfico chamado de gráfico de setor. E nós temos vários outros tipos de gráficos, certo, turma? Inclusive, no Excel, né, do Office, a gente consegue lá construir muitos tipos de gráficos, bastante. Gráfico de teia, gráficos que a gente ainda não tenha visto ainda com tanto... não aparece tão normalmente, né? Em jornais ou coisas desse tipo, tá? Então, essa foi a nossa aula.
Eu vou deixar aí para vocês uma atividade na plataforma para vocês resolverem sobre essa parte de gráficos, tá certo? E, no mais, um abraço e até a nossa próxima aula.